temporada do crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, eu estou te falando sobre o mito do verde. E neste episódio eu deveria continuar a te colocar os fatos relacionados à cana-de-açúcar, ao ciclo de carbono da cana-de-açúcar no campo. E eu vou fazer isso no próximo episódio, tá? Mas aconteceu um fato extraordinário e eu preciso te contar. Você sabe que a minha relação com o MPF é, para dizer o mínimo, decepcionante, né? Eu denunciei esse crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais ao MPF uma primeira vez, que se trata do programa RenovaBio. O RenovaBio é um programa de governo que gera falsos créditos de carbono e privilegia única e exclusivamente o setor sucrocoleiro. Por quê? Porque os distribuidores de combustíveis no país são obrigados pela ANP a comprar esses falsos créditos de carbono para supostamente cumprir uma meta que estaria de acordo com a meta assumida, com o compromisso assumido pelo Brasil, relativo ao Acordo de Paris. Nada poderia estar mais longe da verdade, né? Então, eu fiz essa primeira denúncia ao MPF e recebi uma resposta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele me respondeu que eu, como pessoa física, não poderia questionar a lei, a lei 13.576 de 2017, que origina esse programa abjeto, né? Que dá base, dá legalidade ao crime. Tudo bem, eu não poderia fazer, mas ele poderia, né? Ele poderia. Porque essa é a função do Ministério Público Federal. Essa é a função específica da Procuradoria-Geral da República. É verificar os malfeitos dos governos, né? Você tem a Advocacia Geral da União, cujo papel é defender o governo em cargo, e você tem a Procuradoria-Geral da República, cuja função é averiguar os malfeitos dos governos no cargo. Então, ele não fez nada, ele arquivou, mesmo sabendo que era um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Muito bem. Aí eu fiz uma segunda denúncia ao MPF, agora não questionando a validade da lei, mas denunciando minuciosamente o crime, né? Dizendo por que o CBio é um falso crédito de carbono. Aí eu recebi uma resposta do então vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros, e é uma coisa tão patética, uma resposta tão imbecil, que eu contestei ponto a ponto no meu LinkedIn. Eu não mandei, né, não fiz nenhuma, não recorri da decisão de arquivamento dele, porque eu sabia que não ia dar em nada. Mas eu postei no meu LinkedIn uma contestação pontual dessa imbecilidade, desse arrobo de estupidez, né? E aí, logo depois disso, eu fui processada criminalmente ao arrepio da lei, né? É uma coisa assim surreal. Se você pegar o passo a passo do processo criminal de calúnia que o procurador invertebrado, mau caráter e mentiroso Marcos Marcelo Gonzaga Goulart move contra mim, você vai ver que é assim, é surreal, ele mente, né? E aí, quando eu me senti assediada por ele, porque ele foi truculento comigo,
truculento, sem me dirigir a palavra, né, por meios por canais legais, ele foi um bully, ele é um exercício absurdo de poder, né? Por quê? Porque ele queria me calar. Pra você ter uma ideia, esse procurador mentiroso, esse procurador invertebrado e covarde, que é Marcos Marcelo Gonzaga Goulart, ele ainda é procurador-chefe do Ministério Público Federal em Brasília. Quer dizer, olha isso, né? Bom, mas isso é objeto de averiguação no Conselho Nacional de Justiça, porque eu entrei, evidentemente, com uma representação contra ele. Aí, o que acontece? Eu, antes disso, né, eu mandei 5 e-mails, 5, para a corregedoria do MPF. Por quê? Porque ele estava me assediando, porque ele estava fazendo tudo errado, né, mentindo. E aí você tem que ver as respostas que eu recebi. Tirando uma da minha cara, literalmente me debochando de mim. E até que no 5º e-mail, porque eu insisti, eu quero uma resposta, eu quero uma resposta, eu quero uma resposta, eu recebi uma resposta da procuradora, deixa eu ver o nome dela aqui, Célia Regina Souza Delgado, dizendo basicamente que o procurador invertebrado Marcos Marcelo Gonzaga Goulart pode fazer o que ele bem entende. E aí, eu mandei eu fiz uma queixa dela, né? Eu reclamei dela. Por quê? Porque, primeiramente, pelo deboche que eu sofri com os outros 4 e-mails. E, em segundo lugar, porque ela não averigou o que eu estava dizendo. Eu tinha provas, eu tenho provas de que ele mente. Eu não vou acusar um procurador da República de mentiroso se ele não for mentiroso, né? Eu tinha provas disso. Então, eu entrei com uma representação contra ela. A Célia Regina, desculpa, eu não consigo gravar esse nome. Célia Regina Souza Delgado. Eu entrei com uma representação contra ela. E aí, olha o que aconteceu. Ela arquivou a representação que eu fiz contra ela. Quer dizer, é o fim da picada, né? É uma coisa assim, definitivamente surreal. Bom, tô te contando a minha relação com o MPF até agora, né? Aí, dá uma olhada nessa foto que eu recebi no meu WhatsApp. Essa foto é algo que jamais deveria ter chegado às minhas mãos. Jamais. E eu vou te explicar por quê. Mas o que eu quero dizer para você é que, a despeito desses pulhas, desses seres abjetos que existem em todos os lugares, né? em todo relacionamento humano, em todo grupamento humano, você vai encontrar esses seres abjetos. Mas eles são minoria. Eles são minoria. A maioria é gente boa, a maioria é gente honesta, a maioria é gente proba. A prova disso é essa foto que eu recebi. Isso nunca poderia ter chegado às minhas mãos, jamais em tempo algum. E deixa eu te explicar por quê. Essa foto refere-se a uma notícia de fato da ANP questionando o Ministério Público Federal com relação ao que eu estou fazendo, ao que eu estou dizendo, né? Então, na verdade, essa foto não é uma notícia de fato, né? Não se refere a uma notícia de fato. O que a ANP fez foi uma consulta. E nós vamos entrar no detalhe disso, eu já vou entrar no detalhe disso, vou te contar por quê. Eu chamo, faz 2 anos e meio, que eu chamo ministro de Minas e Energia, presidente do Santander, presidente do Bradesco, presidente do BNDES, presidente da B3 e mais um monte de gente, de estelionatário, de quadrilheiro,
de bandido. Se eu te chamo de estelionatário, e você não é, você vai entrar com uma denúncia de calúnia contra mim, certo? Você não vai perguntar para o Ministério Público Federal se o fato de eu te chamar de estelionatário é calúnia. Você sabe que é, se você não for estelionatário, né? Se você for, você não pode entrar com processo contra mim, porque o que eu estou dizendo não é calúnia, é uma verdade inconveniente, que é bem diferente, né? É chato pra caramba ser chamado de estelionatário, deve ser. Mas, se for verdade, você tem que ficar quietinho, né? E é isso que acontece, porque faz 2 anos e meio que eu os estou chamando de canalhas, de estelionatários, de bandidos, de quadrilheiros, de associação criminosa, e ninguém faz nada. E nem agora eles fizeram, tá? Essa notícia de fato não é uma notícia de fato. É uma consulta disfarçada de notícia de fato. Mas, deixa eu te contar como que se chega a isso. Quando eu comecei essa campanha, na verdade, para ser bem honesta, eu não comecei esse escândalo, essa baixaria toda, que não fui eu que começou, quem começou foi, quem dá origem a isso é a lei do RenovaBio, né? Mas essa baixaria toda, que começou em novembro de 2020, ocorre porque eu estou denunciando uma associação criminosa que existe no governo com o conluio de Ministério de Minas e Energia, bom, você sabe, né? Todo mundo que está envolvido, mas o Congresso Nacional, a bancada sucrocoleira, né? Que promulgou essa lei que produz falsos créditos de carbono. E olha só, do momento em que o projeto de lei foi proposto por Evandro Gussi, que depois virou presidente da Única, você já sabe, né? Até o momento em que a lei foi aprovada, passaram-se 42 dias. Nunca vi um negócio tão rápido em termos de legislação brasileira, né? Mas foi isso que aconteceu. Bom, voltando ao ponto aqui. Eu comecei a fazer essas denúncias depois que eu tentei conversar com o Ministério de Minas e Energia e com a ANP. Eu mandei uma série de e-mails para eles colocando que o RenovaBio é crime, que eu trabalho, na época eu trabalhava há mais de 12 anos junto à UNFCCC, eu dou consultoria ao braço da ONU que cuida das mudanças climáticas. Eu faço parte de um time de especialistas escolhido no mundo inteiro, num processo seletivo que demorou 3 anos, né? E nós auditamos as empresas certificadoras de créditos de carbono. Você não acha que era, no mínimo, para eles me perguntarem sobre o que eu estou falando? No mínimo. Eu estou fazendo uma denúncia seríssima, né? Não, nunca ninguém me perguntou nada. Mas tem um detalhe. O pai do RenovaBio, Miguel Novato, também conhecido como Miguel Ivan Lacerda, um negócio bem estranho, né? E Paulo Roberto Costa, pai do CBio, um é pai do RenovaBio, outro é pai do CBio, né? Inventor do falso crédito. Imediatamente depois da minha denúncia, eles foram defenestrados, eles foram desligados do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, todo mundo sabe que esse crédito é falso. Todo mundo, ninguém tem dúvida. O pessoal técnico, né? O pessoal do governo, a ANP, aquele pessoal todo que eu vivo citando, né? Todo mundo sabe que ele é falso. Então, eu posso falar o que eu quiser desses bandidos estelionatários, que eles não vão fazer nada, porque o programa segue, né? Só que o que acontece? Nesse processo todo, as distribuidoras de combustíveis, elas são obrigadas a comprar o falso crédito para cumprir a falsa meta, né? Isso, hoje, são 5
bilhões de reais. Eles têm que entregar agora em setembro, no dia 30 de setembro, o equivalente a 5 bilhões de reais, né? Eles têm que comprar esses falsos créditos para cumprimento da meta, 2022. Em março, 6 meses depois, no dia 31 de março, eles têm que entregar mais 5 bilhões, porque aí é a meta de 2023. Então, são 10 bilhões de reais roubados, extorquidos das distribuidoras de combustíveis para privilégio exclusivo do setor sucroalcooleiro. Eles têm que comprar esses falsos créditos num regime de reserva de mercado, porque só a B3 vende esses créditos, né? E entregar para a ANP para cumprimento de uma meta impossível. Porque como que você pode cumprir uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa com falsos créditos de carbono? Então, eles são, sim, bandidos, eles são estelionatários. E aí, nesse processo todo, os distribuidores de combustíveis, eles começam a perguntar à ANP, eles começam a fazer pressão em cima da ANP. Essa mulher, no início, ela parece uma louca, que ela quer aparecer, né? Quer dizer, aí eu teria que ser louca e com tendências suicidas, né? Porque ninguém fala que o ministro de Estado é estelionatário se não tiver absoluta convicção disso ou tendências suicidas, né? Bom, então o setor começa a pressionar a ANP. E a ANP não tem resposta, porque o crédito é falso e porque eles são estelionatários, né? E a pressão aumenta. Essa pressão aumenta e isso faz com que o setor comece a acreditar em mim. Porque se eu estou falando isso há tanto tempo e a ANP não toma nenhuma medida, então eu tenho razão, né? Então, esse questionamento começa a chegar cada vez mais forte na ANP. E aí, eu lembro do meu pai. Meu pai dizia que o problema da pessoa medianamente inteligente é achar que todo mundo é burro. Porque quando você pega essa notícia de fato, você pensa, o procurador da ANP, Evandro Caldas, ele é um imbecil? Ele é um idiota? Ele é um energúmeno completo? É o que você se questiona, porque ele diz lá que eu acuso o programa RenovaBio de acontecer, de agir com base em trabalho escravo e envenenamento de crianças indígenas. Quer dizer, só um mentecapto, um idiota, um cretino diria isso, né? Não, ele não é cretino. Assim, com uma dose de bondade da minha parte, ele é medianamente inteligente. Porque ele acha que nós todos, sim, somos cretinos. Quando você pesquisa a notícia de fato no Ministério Público Federal, é isso que você vai ver. Você vai ver que existe uma denúncia de crime feita pela ANP contra mim. É só isso que você vai ver. E isso, para uma pessoa normal, para uma pessoa que não é psicopata, isso é suficiente. Você vai acreditar que existe uma denúncia diante de tudo que eu falo, que eu chamo todo mundo de bandido, de estelionatário, existe uma denúncia da ANP contra mim, e é uma denúncia criminal. Pronto, então tá tudo certo, o programa é válido, os créditos são válidos, é ela que é louca, é ela que fala esse tipo de coisa sem ter nenhuma base na realidade. Nem agora, a ANP nunca me denunciou, ninguém
presidente de banco, presidente da B3, ninguém me denunciou por calúnia e nem agora, nessa notícia de fato, eu estou sendo denunciada. Olha só o que a mente, o cérebrozinho reptiliano, né? Porque quem advoga para bandido, bandido é, né? O cérebrozinho reptiliano, psicopata, essa mente doentia do procurador Evandro Caldas, da ANP, olha o que ele faz. A ANP solicita apuração, peraí que caiu aqui, solicita apuração de eventual crime contra a honra cometido por Patrícia Tomasi Benz. Quer dizer, eles não estão me acusando de nada. Eles estão estão perguntando para o Ministério Público Federal se eu chamá-los de estelionatários é crime. Se eles não são estelionatários e eu os trato por estelionatários, é crime. Não precisa perguntar para o MPF, né? Mas por que eles fizeram isso? Porque essa denúncia absurda, patética, é patético. Você tem que ler, dá uma lidinha. Eu vou postar no meu... Eu já postei no meu LinkedIn. Dá uma lidinha no teor. Você vai ver a imbecilidade. É uma coisa... É de uma boçalidade extrema. Mas não é essa a intenção. A intenção era obter um número de processo. Era obter aquele cabeçalho que você leu. Que quando você entrasse, você ou qualquer pessoa, entrasse no Ministério Público Federal e verificasse o número que, evidentemente, a ANP daria para você esse número da notícia de fato, né? Ele te daria esse número dessa consulta que é feita, disfarçada de notícia de fato. Era só isso que ele precisava, esse número. E, como consulta, o Ministério Público Federal diria a ele, olha, meu amigo, se você não sabe o que é calúnia, não sou eu que vou te dizer, né? É isso que aconteceria. Por quê? Porque quem se sente caluniado é que tem que entrar com a ação. Tem que noticiar o fato. Não pode a ANP perguntar se o fato de eu chamar Rodolfo Saboia, Simone Araújo, Carlos Orlando Silva e Daniele Conde de bandidos, de estelionatários, se é calúnia ou não. Essas pessoas, se ofendidas, se elas se sentem caluniadas, cada uma delas, entra com uma notícia de fato. E aí sim você tem o processo de calúnia. Outra coisa que você vai notar é que em nenhum momento dessa notícia de fato, ele menciona o procurador medianamente inteligente, sendo bem gentil, hein? Evandro Caldas. Em nenhum momento ele menciona o fato de eu dizer diuturnamente que o RenovaBio é crime de estelionato, reserva de mercado e falsidade ideológica, porque produz falsos créditos de carbono CBio. Isso ele não fala. Ele fala, e aí reside a imbecilidade, ele fala que eu afirmo que o RenovaBio usa mão de obra escrava e envenena crianças indígenas. Como que um programa de governo faz isso? Quem faz isso é o setor sucrocoleiro. E existem provas, cabagens, existem milhares é um pouco demais, né? Existem centenas de provas disso. Os termos de ajuste de conduta são prova disso. Né? Nós temos uma série de provas do envenenamento de crianças indígenas e do trabalho escravo. Agora, existe um outro problema também. Isso não me faria chamá-los de estelionatários. Eu não tenho
não sou portadora de nenhuma fragilidade cognitiva que me impeça de discernir entre psicopatia, que é o que são esses usineiros que usam mão de obra escrava e envenenam crianças indígenas, sim, tá? Envenenam corpos d'água, envenenam o solo e envenenam crianças indígenas, sim. Esses usineiros são psicopatas, não são estelionatários. Estelionatário é quem te obriga a comprar um falso crédito de carbono como se verdadeiro fosse. Então, essa notícia de fato é uma prova cabal de que esses créditos são falsos. Não compre CBIOS, não cumpra essa meta. Vem para a clínica, vem fazer a clínica de tênis comigo. Além de se divertir muito com o professor Carlos Vieira, eu vou te contar exatamente o que você precisa fazer para se livrar dessa situação. Porque o que acontece é que a ANP, ela toma o setor de distribuição de combustíveis por um bando de idiotas. É isso que a ANP faz quando ela te obriga a comprar um falso crédito de carbono. Ela está dizendo que você é idiota, que você é um imbecil, que não sabe diferenciar um crédito legítimo de um crédito falso. Mas não é isso que acontece. O fato é que ela explora o desconhecimento sobre o mercado verde que existe no Brasil. Ninguém sabe coisa nenhuma sobre o mercado verde aqui no Brasil. Então, eles exploram esse fato. A ANP trata o setor de distribuição de combustíveis no Brasil, ela trata os distribuidores de combustíveis no Brasil como idiotas. Por quê? Porque ela os obriga a comprar falsos créditos de carbono. Bom, era isso. E essa notícia de fato, você vê, eles não estão me denunciando. O que o procurador Evandro Caldas queria, dentro do seu limitado universo, era um número. Era um número dizendo que a ANP está movendo uma ação, fez uma denúncia de crime contra mim. Era só isso que ele precisava. Para continuar tratando os distribuidores de combustíveis no Brasil como idiotas. Agora, para terminar, dá uma olhada nessa tela. Qual seria o tamanho do roubo que o setor sucroalcooleiro estaria praticando com relação às distribuidoras de combustíveis se hoje fossem entregues os CBIOS?